Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Estamos aqui reunidos para o nosso Clube do Livro, o Milagre da Manhã. Milagre da Manhã não, gente, acabou. É o poder da autorresponsabilidade, que como faz parte do meu Milagre da Manhã, né? Ler, o momento da leitura. Então bora lá, pessoal. Bora ler. Bora construir uma realidade diferente. Bora aí se movimentar. E eu quero agradecer a todo mundo que já entrou lá na nossa comunidade do WhatsApp. E nós batemos a nossa meta. Então, todos os vídeos serão colocados lá no YouTube para depois vocês maratonarem também. Então, aproveitem aí final de semana do carnaval para verem as aulas, para fazer os exercícios e como pode melhorar, né, gente? Vamos lá. Capítulo 3. O caminho universal do progresso humano. Adoro essa parte. Não importa a cultura ou época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Aqui vou descrever e explicar cada passo do progresso universal, para que você possa trilhar a sua jornada pessoal de mudança, crescimento e conquistas, como na figura da página seguinte. Isso daqui, ó. Tá? Vou tirar foto dessa figura e colocar lá na nossa comunidade do WhatsApp. Etapa 1. Consciência. Consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia o nosso presente e que o presente influencia o nosso futuro. Consciência, nossa parte divina, é o que nos faz perceber e sentir Deus. Costumo dizer que ter consciência é o que nos faz diferentes de um tatu. Explico melhor. Fazer assim, né? Ficar mais grudado. Então, fica claro. Há 5.000 anos vivíamos em tocas e cavernas da mesma maneira que os tatus. Quando havia chuva ou ameaças iminentes, corríamos para esses abrigos naturais. Hoje, no entanto, os tatus continuam morando em tocas, enquanto o ser humano vive em arranha-céus e viaja em aviões supersônicos. Fica a pergunta: por que o homem cresceu e progrediu tanto e o tatu continua o mesmo? Porque os hábitos humanos, comportamentos, emoções e racionalidade evoluíram tanto? A resposta está no atributo divino chamado consciência. É ela que nos faz perceber não apenas nosso estado atual, como também nos faz questionar o que já existe como certo ou errado, bom ou ruim. É a consciência que nos faz olhar o futuro como um universo de novas possibilidades. É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo. Em resumo, a consciência é a responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver a consciência para melhorar nossa compreensão. Divido a consciência em 3 níveis ou tipos: consciência plena, consciência relativa e consciência funcional. Então, ele divide entre 3, tá? Então, nós estamos ainda estudando a parte da consciência. E ele dividiu a consciência em 3 partes. Consciência plena.
Está naqueles que percebem o mundo e a si mesmos de forma rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que as cerca. Tal percepção as faz protagonizar ações que as levam tanto a crescer como indivíduo, quanto a contribuir massivamente com o ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Imagine uma pessoa de bom coração, cordata e serena, que, ao ser fechada no trânsito, entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal e vai em busca do suposto agressor para se vingar da afronta. A intenção é devolver a mesma moeda, xingar e ser agressivo com o outro motorista. Fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna de repente agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade, que o que se manifesta nesse caso é a consciência relativa. A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. Então, assim, o que a gente fala muito lá em Axis, né? Que o seu ponto de vista molda a sua realidade. Então, como você interpreta as coisas que acontecem da sua vida é que vai moldar o que está acontecendo com você. Se você tá interpretando que o cara tá te ofendendo, tá sendo pessoal, você vai se sentir ofendido e você vai querer essa vingança. Mas se você interpreta que o cara só não tá no bom dia dele, ele tá com uma pressa que não te pertence, isso não vai te atingir. Então, a interpretação da realidade é a chave do negócio, é o truque do negócio. Então, quantas vezes... Gente, eu preciso fechar a janela, porque tá me incomodando. Ai. Pronto. Né? Agora sim. Então, quantas vezes o que a gente precisa, na verdade... Pronto. O que a gente precisa, na verdade, é interpretar de forma diferente. As coisas que acontecem em nossa vida. Fica aí a dica. O que se manifesta nesse caso é a consciência relativa e imperfeita, capaz de transformar um pequeno incidente de sem vítimas em uma agressão intencional com consequências imprevisíveis. Vamos ajudar essa pessoa usando algumas perguntas estruturadas do coach integrativo sistêmico para trazer consciência plena a ela. 1. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? Você em algum momento já fechou alguém no trânsito por pura barbeiragem ou distração? Será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista desviou de um ciclista imprudente? Será que aquele motorista desviou de um buraco ou de um cachorro? Vendo de fora e de cabeça fria, como você percebe seu comportamento de se vingar do outro motorista com outra fechada e gestos obscenos? O que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso e descontrolado? E se ele for um assassino contumaz? O que poderia acontecer se você levasse a vingança em frente? E se acontecesse o pior com você, como ficaria a sua família? Percebe, gente? Em Axis, o que a gente fala muito? Fique nas perguntas.
E aí, o que tem aqui? Perguntas, né? Ele pegou aquela pergunta famosa, que presente tem aqui? E destrinchou ela em várias outras perguntas, né? E quando você começa a perguntar, essa pessoa queria mesmo te prejudicar? Você fala, talvez não, né? Ela só tava com pressa. E você já fechou alguma vez outra pessoa no trânsito por barbeiragem? Putz, já. E aí você se põe no lado do outro, tal da empatia, né? Será que ele tava desviando de alguém, de algum buraco? Né? Será que vale a pena mesmo fazer esses gestos obscenos? E se for um cara perigoso, né? E se você levar isso à frente, acontecer um acidente pior, será que vale a mesma pena? Então, as perguntas vão te trazer a consciência. Então, Paulo Vieira já começa a falar nesse livro pequenininho, gostoso de ler, O Poder da Autorresponsabilidade, sobre usar as perguntas como ferramenta. Vem Access Conscious e Access continua usando essas perguntas para elevar a sua consciência. Você entendeu? Access tem uma máxima maravilhosa que é: a gente nada exclui, a gente tudo inclui. Então perceba que Paulo Vieira já está falando, gente, olha, a ferramenta para a consciência é fazer perguntas. Então, se você tá ainda nesse momento dessa consciência aí relativa, que no momento você tá bem, de repente você quer matar o mundo, como que você sai desse estado? Faça perguntas, né? Essa pessoa aqui que me ofendeu, será que foi pessoal mesmo? Ela queria mesmo me ofender? Quantas vezes eu já ofendi o outro porque eu simplesmente estava com raiva e aquela pessoa apareceu na minha frente e eu acabei descontando minha raiva nela? Então, isso vai te tirar dessa consciência relativa, tá? É perceptível que essa pessoa tivesse uma melhor compreensão de si e do mundo. Em outras palavras, se ela tivesse consciência plena, a reação seria muito mais pacífica, equilibrada, sem consequências negativas a ninguém. Podemos dizer que consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo e das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa é uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outros. Agem certo com algumas pessoas e errada com outras. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam. E quando o ideal seria se calar, falam e fazem o que não devem. Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. A busca humana deveria ser uma jornada que inicia na consciência disfuncional, passa pela consciência relativa e termina na consciência plena. O desenho da página seguinte é uma ótima metáfora para explicar os 3 níveis da consciência humana. Quando a pessoa está no nível mais baixo da consciência, na base da montanha, ela não consegue ver nada, pois está no fundo do vale. À medida que ela sobe na montanha da consciência e atinge o patamar mais elevado, torna-se capaz de ver muito mais distante. Porém, sua visão é relativa, pois a própria montanha impede que ela veja o outro lado. Sua visão é limitada. Porém, quando atinge o topo da montanha, da consciência, a pessoa passa a ter uma visão total, panorâmica em 360 graus da realidade. Ela consegue enxergar até o horizonte e perceber até o que está por vir de forma bem antecipada. Essa pessoa conquistou a consciência plena.
É difícil de reconhecer, mas a verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há ser humano dono de uma perspectiva perfeita de tudo que existe em si e à sua volta. Ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo dessa jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta das nossas crenças limitantes. Anota aí essa palavra. Crenças limitantes. Nossos valores invertidos. Anota essa palavra. Valores. Nossos traumas. Anota aí. Traumas. Sobretudo da qualidade de amor que recebemos durante a infância. Anota aí. Infância. E eu também vou anotar aqui, né, gente? Não adianta nada eu falar pra vocês anotarem. Eu também não anotar. Então, vamos lá. Palavras para serem anotadas. Crenças limitantes. Valores. Traumas. Infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. Então, se eles são obstáculos, nós precisamos, né, vencê-los para continuar a nossa jornada da consciência, tá? Então, quando você muda suas crenças limitantes para crenças possibilitadoras, quando você altera esses valores invertidos para valores também motivadores, quando você cura os seus traumas, quando você cura essa criança, aí você consegue chegar bem mais próximo dessa consciência plena. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízo a alguém. E para que uma pessoa age de forma disfuncional ou improdutiva, basta haver nela uma consciência relativa, ou até mesmo disfuncional. Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores, e ela irá despejar em si e no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Sabe o tal do gatilho, né? Então, nós vimos no livro anterior, gatilhos, eles podem destruir com a sua vida. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. E aí ele põe aqui um outro gráfico, e nesse gráfico tem estímulos traumas ou estímulos violadores de valores pessoais. E aí, quando você tá na consciência disfuncional, não tem filtro. O comportamento disfuncional é prejudicial. Hoje tem live, meio-dia, mudou o horário da nossa live. E aí eu tenho que levar o nosso carregador, né? Pra live. Bora lá. Quando você tem um filtro chamado consciência relativa, apesar do trauma, apesar dos seus valores serem violados, você tem um comportamento disfuncional, improdutivo. Mas ele não chega a ser prejudicial, igual é no anterior, entendeu? Você não vai bater no carro do cara. No primeiro momento, lá, comportamento disfuncional prejudicial, o cara te fechou, você ficou puto da vida, você vai lá e pá, bate no carro dele. E faz a maior briga do mundo. É uma ação prejudicial. No segundo momento, né, esse disfuncional improdutivo, você pega, fecha o cara, mostra o dedo obsceno e vai embora, gritando, xingando, blá, blá, blá.
E se alguém falar com você que você tá errado, você xinga também a pessoa. Até passar a sua raiva, você volta a ser uma pessoa normal. Né? No terceiro, você já tem 3 filtros. Que é o filtro intelectual, o filtro emocional e o filtro do amor, né? E aí, você tem um comportamento funcional produtivo. Você respira fundo, conta até 20 e pede pra Deus guiar essa pessoa pra ela não fazer isso com alguém ruim, com alguém disfuncional. Entende? E continua seu dia. Quando aconteceu essas coisas do carro, o meu padrinho falava assim, né? Corre! Corre, quem sabe você pega, descobre se é ele dessa vez. É, porque pra tá correndo tanto assim. E em outros momentos, né? Principalmente final de semana, quando acontecia isso, ele falava assim, deixa essa pessoa ir embora, né? Eu não tô trabalhando. Eu não tô com pressa. Eu tô até me divertindo. Pra que eu vou correr? E aí, ele se permitia a deixar pra lá, né? Então, quantas vezes a gente não tá se permitindo deixar pra lá? A gente não tá se permitindo deixar pra lá. Então, vamos lá. Intelectual é um filtro. Emocional, como tá seu filtro emocional aí, né? Amor. E por que o Paulo Vieira fala que a gente tá ainda numa vida da consciência relativa? Porque no dia que você tá com o seu emocional bom, você deixa o cara passar. Mas no dia que o seu emocional não tá bom, meu, você passa, xinga o cara, vai o caminho inteiro xingando, né? O amor já foi embora faz tempo. A figura acima mostra os resultados das 3 consciências mediante os estímulos negativos que elas recebem. Pela imagem, podemos ver com mais clareza que nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou violadores de valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. Nessa lógica, a consciência atua como um filtro, impedindo ou não que esse estímulo afetem os nossos comportamentos. Na consciência disfuncional, não existe filtro. Portanto, os estímulos sempre irão resultar em um comportamento disfuncional e prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como filtro intelectual ou emocional ou de amor, peneirando parcialmente os estímulos ruins. Sabe aquela pessoa que, com o filho dela, ela deixa algumas coisas passar, mas com o outro ela não deixa? Ela tem aqui o filtro do amor. Por isso que ela age dessa forma, né, relativa. E com o outro, não. O outro, não pode. Mas o meu filho, coitado. Tem bastante gente na consciência relativa ainda, né, gente? Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui 3 filtros simultaneamente: o intelectual, o emocional e do amor, resultando em comportamentos funcionais produtivos. A consciência disfuncional pode ocorrer de forma permanente em pessoas mentalmente enfermas, ou de forma temporária, em pessoas expostas a um forte estresse ou uma grande dor. Então, assim, a pessoa tá num momento de estresse,
tá no momento de dor, perdeu um parente, ele vai estar naquele momento disfuncional. Então não fique irritando fulano, sabe? Deixa ele. Daqui a pouco ele volta pro normal dele, sabe? Pro relativo, né? Nos grandes centros urbanos, é comum encontrar pela rua um mendigo que acredita ser um rei, segurando uma vassoura velha como um cetro real e usando uma coroa de papel, alumínio e papelão na cabeça. Essa pessoa tem a consciência completamente debilitada a respeito de quem é e do mundo à sua volta. Contudo, também é possível que pessoas comuns, quando acometidas por grandes traumas ou dores, percam momentaneamente a consciência e tenham comportamentos totalmente extremados e nocivos. Presenciei o caso de um aluno bem próximo a mim. Ele perdeu a filha em um acidente de carro, no qual sua esposa era a motorista. Após o enterro, ele foi deixar alguns parentes no aeroporto, e não por acaso eu estava chegando de viagem e esperava meu motorista na calçada do desembarque, quando de repente vejo esse amigo passar por mim com passos rápidos, olhos fixos e arregalados. Ele não me viu. Corri ao seu encontro, segurei-o pelo braço e olhei nos seus olhos. Ele parou, respirou fundo e fui recuperando a consciência. Logo me abraçou e começou a chorar. Eu mantive o abraço silencioso até que ele se acalmasse. Em seguida, ele me confessou. Eu estava indo matar o motorista daquele ônibus de turismo. Fitando-o nos olhos, fiz 2 perguntas. O que você está fazendo com essa arma e por que você ia matá-lo? Foi quando ele me explicou que carregava uma arma no carro por ser representante comercial e passar boa parte do tempo nas estradas. Naquele dia, quando ele estava ajudando a tia idosa a atravessar a rua, havia um ônibus parado sobre a faixa de pedestres. Meu amigo apontou para a faixa, mostrando ao motorista que o ônibus estava parado no lugar errado. O motorista, sem consciência de respeito ao próximo, passou a xingá-lo e a dizer que ele que cuidasse da própria vida. Meu amigo estava sob forte trauma e intensa dor, afinal estava retornando do enterro da filha. Foi fácil perder a consciência de quem ele era e do mundo ao seu redor a partir para uma ação extrema. Mas graças a Deus eu estava ali naquele exato momento e pude trazer-lhe lucidez e impedir que o pior acontecesse. E é interessante, né? Ele tá falando sobre isso quando eu facilito CNV. Eu falo muito para os meus alunos de comunicação não violenta. Vocês, a partir de agora, vocês são girafas. Vocês têm uma visão. Num mundo de chacal. Então, você vai ser atacado por palavras. Você vai ser comparado. Você vai ser diminuído. As pessoas vão diminuir a sua dor. Vão querer diminuir a sua dor. As pessoas vão te comparar com os outros, que é um tipo de violência. As pessoas vão fazer piada, certo? Que são todos os tipos de violência que existem. Verbais, mentais. Esse curso normalmente eu dou no mês de setembro, né? E quantas vezes... Então, assim, agora, como girafa, você precisa aprender a lidar com o chacal, né? E fazer assim, ok, ele está tentando diminuir a minha dor. Mas isso não é bom pra mim. E aí é um momento como girafa, você falar pra ele assim, olha, eu sei que a sua intenção é até boa, é diminuir a minha dor, pra eu não sentir essa dor. Mas isso que você está falando agora não diminui a minha dor. Na verdade, só aumenta a minha dor. Então, se você não tem mais nada a me acrescentar, não fala mais nada. Só me ouve. Eu só preciso de alguém para me ouvir. Né? Porque a gente aprendeu a ser assim. Chacal. A gente aprendeu a atacar. Né? Então... precisamos aprender a curar, a criar esses filtros e conversar nesse mundo
que ainda existem pessoas disfuncionais, né? Ou de consciência relativa. Gente, 7h32, nós vamos parar aqui na página 61 do capítulo 3 e amanhã, 7 horas da manhã, a gente continua o nosso Clube do Livro. Um beijo, ó, e até amanhã.